Olá, tudo bem? Eu sou Alisson Sinapse e em resposta aos e-mails que nos foram enviados, onde os nossos colegas nos pediram, entre alguns temas, o tema de teoria das gerações dos direitos fundamentais, é que eu vim aqui para falar sobre esse tema. Vamos lá? Muito bem, gente. Esse tema é um tema que é muito pedido em concurso público. É um tema onde vários escritores eles conseguem discorrer com muita habilidade. É um tema que, apesar de fácil compreensão, penso, ele é muito escrito. Há muita doutrina sobre ele, eu acho importante nós pensarmos um pouco aqui. A primeira coisa que é importante pensarmos sobre a teoria dos direitos fundamentais, a teoria das gerações dos direitos fundamentais, é que há divergência doutrinária quanto à nomenclatura. Todos nós sabemos disso. O professor Norberto Bobbio, ele fala exatamente em sua obra A Era dos Direitos, ele fala exatamente em gerações. Nomenclatura esta também defendida pelo Dr. Paulo Bonavides e também confirmada pelo nosso escritor Silvio Mota. Na verdade, tal nomenclatura ela é também confirmada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. A doutrina majoritária ela entende que esta expressão é melhor, em detrimento à outra, que é a dimensão ou dimensões dos direitos fundamentais. O que é que temos? Por que que existe essa divergência? Ora, pois, observem. Os escritores, aliás, os doutrinadores que defendem as dimensões, entendem que a expressão gerações dos direitos fundamentais são expressões que criam um efeito, uma ideia de substitutividade. Dão a ideia de que a primeira geração dos direitos fundamentais, ela pode ser substituída assim que surge a segunda geração. Da ideia de que a própria teoria das gerações ela pode trazer esse efeito, essa ideia, esse pensamento substitutivo. Quando, na verdade, segundo os que protegem a expressão gerações, eles afirmam que não há esse efeito, que não existe esta ideia. O que existe é o pensamento de complementar. Entende-se que existe e deve-se entender que os direitos fundamentais ele possui um aspecto histórico forte. E graças a esse aspecto histórico, graças à sua historicidade, é que as gerações elas surgem com os seus direitos, ou que os direitos surgem com as gerações. Me permita ser mais claro. Por exemplo, senhoras e senhores, nos direitos de primeira geração, que são aqueles direitos individuais, que são aqueles direitos do indivíduo, da pessoa, direitos como a vida, por exemplo, direitos como a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, são direitos que foram adquiridos em momentos históricos onde houve luta por esses reconhecimentos, lutas por esses direitos. Percebam uma das mais famosas, que foi a Revolução Francesa, onde traz o lema exatamente liberdade, igualdade, fraternidade. Percebam que naquela época os idealistas, os iluministas, eles queriam exatamente esta liberdade. Eles queriam exatamente também esta igualdade. Então, é por isto que se fala em gerações, porque a cada geração foi se erguido, foi se levantado, foi se conquistado um tipo de direito ou vários direitos. Na segunda geração, por exemplo, surgiu basicamente após a Revolução Industrial, ou com ela, na verdade. Então, só para que vocês entendam por que a expressão, aliás, gerações dos direitos fundamentais ainda é muito utilizada e é majoritariamente pregoada.
Exatamente por isso. E o Bonavides, ele fala inclusive que o que existe é um sentido, é uma ideia de complementariedade. A segunda, ela apenas complementa a primeira, não a substitui, na verdade. Silvio Mota ratifica isso, como já falei, aos senhores e às senhoras. Bem, mas ainda há quem utilize dimensões. O perigo de se utilizar dimensões, penso eu, é que também pode haver alguma confusão com as dimensões dos direitos fundamentais, quando diz respeito à dimensão subjetiva e à dimensão objetiva. Os senhores lembram que quando nós falamos em dimensão subjetiva, nós estamos falando em direitos fundamentais do sujeito, em direitos fundamentais do indivíduo, direitos que são meus. E quando nós falamos em dimensões objetivas, eu estou falando de direitos que são da coletividade. Lembram-se disso? Por isso que também alguns acreditam que é melhor continuar com a expressão gerações, respeitando a historicidade e entendendo o senso complementar, a ideia complementar dos direitos. Muito bem, senhoras e senhores, partindo deste pressuposto, entendamos o seguinte. As gerações, aliás, os direitos de primeira geração são aqueles direitos, como já falei aos senhores, conquistados nas mais árduas batalhas pelas conquistas pessoais, pelas liberdades ou pela liberdade individual, pela liberdade de falar o que pensar, pela liberdade de culto, pela liberdade de crença, pela liberdade de ir e vir, como já falei aos senhores, pela liberdade, não só pela liberdade, como também pela própria vida. São aqueles direitos conquistados nas revoluções, como já falei aos senhores, francesa, por exemplo, onde o ser humano ele consegue formalmente ter a sua vida, onde ele busca formalmente a sua vida, independente do Estado, a sua vida com um certo afastamento. Na verdade, não é com um certo afastamento, com abstenção estatal. A sua vida sem ser preso, sem ser pesada, aliás, pelo próprio Estado. Sem a forte e pesada mão estatal. Aquele direito ou aqueles direitos ou aquela geração conquistada, batalhada, marcada pelos burgueses, pelos iluministas, pelos liberais, aqueles homens que buscavam a sua independência, que buscavam que o Estado se permanecesse afastado, deixando que eles vivessem as suas vidas. Daí surgem os direitos da primeira geração, também chamados de direitos individuais, também chamados de direitos negativos. Mas por que tal expressão? Essa expressão é dada porque tal direito ou tais direitos trazem algum efeito ruim para o indivíduo? De forma nenhuma, senhores. De forma nenhuma, senhoras. Tal expressão é utilizada porque da ideia da não intervenção estatal. Quando falamos em direitos negativos, são negativos para o Estado. Para eles é a ideia de que eu preciso viver, Estado, me deixe fazer isso. Me deixe tomar conta dos meus patrimônios. Lembrando aos senhores que a liberdade, os patrimônios, nesta geração, são importantíssimos fatores. São itens importantíssimos. Por que não falar sagrados, já que estamos falando dos liberais, já que estamos falando dos iluministas? Naquele momento eles queriam aquilo. Eles queriam o absenteísmo, digamos, do Estado sobre os seus patrimônios. Exatamente isso. Mas só que, senhoras e senhores, o tempo passa, a sociedade evolui, a sociedade cresce, as pessoas se multiplicam. E acontece que, abraçados ao princípio da igualdade, eles buscam cada vez mais os seus direitos. E com a Revolução Industrial, com a massificação das coisas, dos povos, com a grande quantidade de pessoas ocupando o interior das cidades, com um forte trabalho,
com crianças trabalhando nas indústrias sem nenhum direito trabalhista, de nada. Com as mulheres trabalhando cerca de 20 horas por dia, não podendo sequer ter fim de semana remunerado. Mulheres, inclusive, que quando ficavam grávidas, elas tinham seus filhos e depois de trabalharem 20 horas e após ter os seus filhos, tinham cerca de 5, 10, 20 minutos de intervalo para depois retornar aos trabalhos. Percebendo então que existia uma necessidade de o Estado não ser mais tão omisso, não ser mais tão afastado, não estar mais tão afastado, não ser mais tão exatamente invisível para a sociedade, surge a segunda geração dos direitos fundamentais. Aí eu gosto de uma expressão que o Dr. Paulo Bonavides utiliza. Ele fala que nesse momento as pessoas se abraçam à igualdade. E abraçados à igualdade, eles exigem não mais, e não só, aliás, a igualdade formal que tinham exigido nos direitos de primeira geração. Eles exigem agora a igualdade material. O que é isso? O que custa? Aliás, o que custa não? Do que adianta eu ser livre? Do que adianta eu ter patrimônio? Do que adianta eu ter a minha vida garantida? Mesmo com a negação, mesmo com o afastamento do Estado, se o Estado ainda não me protege quanto às minhas relações de trabalho. Se o Estado permite que crianças de 5 anos sejam exploradas em certos ramos industriais, do que adianta? Então eles pensaram, nós queremos agora sim a intervenção do Estado. Nós queremos agora direitos sociais, direitos econômicos, direitos culturais. Nós precisamos que o Estado agora seja mais assistencialista. E daí surge, senhores, a segunda geração, como lhes proferi. E nesta geração, como também disse, e não me canso de ratificar, surgem os direitos culturais, direitos sociais, os direitos econômicos também. Mas como eu já falei aos senhores, a bola continua rolando, a sociedade continua crescendo, novas coisas surgem e a humanidade continua evoluindo. E com ela e com esta evolução, os direitos também começam a ser mais explorados, mais necessitados e conquistados. Então surge a terceira geração dos direitos fundamentais. A doutrina, senhoras e senhores, embora ainda há quem fale em direitos de quarta e quinta até de sexta gerações, ou geração, mas a doutrina ela se ampara, a doutrina ela se mantém na tripartição das gerações. E a terceira geração dos direitos seria a geração onde o Estado ele não só agora precisasse exatamente da assistência às pessoas, como ele também precisaria da assistência à coletividade. Exatamente isso, gente. Tendo a humanidade conquistado, então, os direitos da segunda geração, tendo sido essas preocupações já contempladas, preocupações conforme eu já falei, com os idosos, com as crianças, com o trabalhador que estava na Revolução Industrial trabalhando 20 horas por dia sem direito à remuneração, isto é, refiro-me, sem direito a descanso semanal remunerado, tendo toda essa esfera sido tutelada, alcançado os direitos fundamentais desta segunda dimensão, surgem então novas preocupações. Preocupações como fala o mestre, o Dr. Paulo Bonavides, preocupação com a emancipação dos povos anteriormente escravizados, melhor dizendo, colonizados. Preocupação com o meio ambiente, como ministra o ministro Gilmar Mendes. Preocupação como profere o professor Silvio Mota com o desenvolvimento nacional, com a ascensão dos povos, com o direito do consumidor,
com economia, desta vez não só nacional, até com economia mundial, surgem então os direitos da terceira geração, contemplando esses direitos, contemplando estas preocupações, aproximando o ordenamento jurídico dessas outras informações, dessas preocupações já proferidas. Direitos esses, senhores, que também são chamados de direitos transindividuais. Isto por entender a doutrina que eles perpassam a individualidade, perpassam o ser unitário, perpassam o indivíduo, alcançando assim as pessoas. Pensando, como já falei a vocês, no direito também ao meio ambiente, proferido pelo doutor ministro Gilmar Mendes. Exatamente isso. Ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, preocupações muito mais humanas, direitos mais humanos, mais abrangentes, que também são chamados de difusos. Mas por que difusos? Muito bem lembrado isso. Porque é aquele tipo de direito que eu só não tenho direito a ele, mas o todo tem. É um direito que contempla a todos e não a um. É um direito que não contempla a um e sim a todos. São direitos difusos. E daí, o que acontece? A sociedade para de evoluir de forma nenhuma. Surgem então as preocupações com a morte e com a vida, mas só que no ambiente da biotecnologia, da bioengenharia, e partindo deste pensamento, são identificados por alguns doutrinadores os direitos que, segundo eles, são os de quinta geração. Neste ponto de vista, discorda o ministro Gilmar Mendes. Ele informa que, percebam, independente se está se falando da biotecnologia, bioengenharia, da manipulação biológica, da manipulação biotecnológica da vida, mas está se falando da vida. Independente se é na biotecnologia ou não, se fala da vida. E por se falar da vida, remete à primeira geração, à primeira dimensão, os direitos da primeira dimensão. E que, segundo o ministro Gilmar Mendes, ele fala, ora essa. Então, se está remetendo à vida, não posso falar em direitos de quarta geração. Eu posso falar do quê? De uma adaptação dos direitos da primeira geração, dos direitos individuais. Exatamente isso. Há quem pense desta forma, conforme o ministro Gilmar Mendes relata, ou da outra forma, conforme também já falei aos senhores e às senhoras. E por fim, temos o que chamamos de direitos, ou direitos da quinta geração ou da quinta dimensão. Quais são eles? São aqueles direitos que têm a ver com a vida ainda, a discussão da vida, mas só que na linha virtual, no mundo cibernético, pensando em toda esta atualidade, em todo esse desenvolvimento de sistemas virtuais e cibernéticos, informática. O direito não poderia ficar afastado, o mundo jurídico não poderia ficar afastado destas informações, desta atualidade, deste contexto. E partindo deste pensamento é que surgem os direitos de quinta geração. Mas lembrando que, majoritariamente, a doutrina ela confirma a tripartição dos direitos fundamentais. Lembrando que são as três primeiras gerações ou dimensões dos direitos fundamentais. Sendo a primeira, direitos individuais, exatamente isso, negativos, afastamento do Estado, abster o Estado. Sendo a segunda, direitos sociais, culturais e o que mais? Econômicos, exatamente isso. Desta vez também positivos quanto à ação estatal, assistencialista quanto à necessidade do Estado da assistência às pessoas, garantir legalmente, mais do que isso, aliás, materialmente o que antes formalmente já havia garantido, que era a legalidade, a igualdade nas relações, igualdade de acesso, liberdade a estas coisas, confirmando assim a igualdade, a fraternidade e a liberdade, que foi o lema, foram as três palavras que fizeram o lema da Revolução Francesa.
E, apenas para fechar o lema e fechar a tripartição dos poderes, falando da fraternidade, que são os direitos da terceira dimensão, direitos já proferidos aqui por mim, onde são contemplados o quê? Contemplados exatamente a ascensão dos povos, como o professor Bonavides fala, os povos anteriormente colonizados, onde são contemplados o direito ao meio ambiente, como já falado por mim. Tá bom? E lembrando que o professor Bonavides ele ainda fala que os direitos da quarta dimensão pode também ser pensado no direito à democracia. Exatamente isso. Ele me desculpa, o direito da terceira dimensão, direito à democracia, onde ele fala que é um bem que deve ser alcançado por todos. Tá? Não só o Código de Defesa do Consumidor, não só o direito ao meio ambiente equilibrado, como também a democracia. Então finalizamos aqui esse vídeo. Peço que vocês estudem, gente. Esta doutrina, aliás, esse assunto é muito estudado, cai muito em concurso público, cai muito no exame da ordem, tá bom? Temos livros muito bons por aí no mercado, comprem, estudem. Eu utilizei aqui o direito constitucional do professor Gilmar Mendes e do professor Paulo Gonet Branco. Eu utilizei também o professor, eu citei aqui também o professor Silvio Mota, além do professor Paulo Bonavides e também do professor mestre Norberto Bobbio. Ok? Então, bons estudos a vocês. Peço que vocês curtam esse vídeo, por favor. Compartilhem o vídeo na rede. Se inscrevam em nosso canal, que semanalmente lhe enviaremos vídeos para nós pensarmos direito. Não esqueça disso. Muito obrigado e até mais.